Ai. Ok. Gente, boa noite, sejam bem-vindas, né? É um clube ainda, nós dominamos aqui, né? No Dia da Mulher, nós somos maioria. Nós somos maioria, né? Assim, do ponto de vista quantitativo em quase todos os lugares, não do ponto de vista dos espaços que a gente ocupa, políticos, enfim, sociais. Mas sejam bem-vindas, especialmente a Regina, que está tendo esse primeiro contato aqui com a gente. A gente sempre dá um especialmente assim para alguém, mas é cada uma no seu momento, né? Seja muito bem-vinda ao grupo. É um prazer enorme poder ter todas vocês aqui. A gente tem esse bate-papo lá todo dia, né? Rola o bate-papo lá, mas nada é igual a isso aqui. A fofoca é grande, não dá nada de bom. A promessa que eu estou fazendo do dia que a gente fosse Estou encontrar. me contando. Mas hoje Tomei café na minha caneca. Aí, tô com a caneca aqui, ó. Hoje, no Ah, ela tá lá, botei lá para lavar. eu não sou pessoa muito ávida Eu só quero essa caneca se for com o coador do café. Aí também quero coador daquele. Eu tenho que comprar um daquele. Mas tem o coador aqui, tem o suporte, tem tudo. Mando completa para você. Laura, já recebeu a sua uma caneca? Hein, Laura, já recebeu a sua? Não, mas eu tô aqui na casa da minha filha, pode ser que tenha chegado lá na Ainda não, que eu Tijuca, estou não acompanhando sei. pelos Correios. Acho que não chegou ainda não. Deve ser que você mora um pouquinho mais distante dos Correios, Laura. Mas já está Ok. Está no Rio de Janeiro. Então, meu povo, é o seguinte, com relação ao dia de hoje, como eu estava falando, eu não sou dessas muito de me prender muito a datas. E a nossa luta é diária, né? Claro que as datas são importantes para reforçar todos esses movimentos, né? Todas as coisas que a gente comemora ao longo de um ano, por aí vai. Mas hoje é Dia da Mulher e a gente está começando a nossa viagem literária pelas, né, páginas do Torto Arado, que muitos aqui já concluíram, eu também já concluí, achei, né? Enfim, Amei. estou doida já que o outro livro chega para eu começar a ler, mas vai chegar daqui para sexta-feira, acompanhando toda hora. Eu fico doida no celular o dia todo olhando essas Estou coisas. lendo da Valéria agora. A gente fica olhando aquele, e eu boto no correio ainda para poder ficar me relembrando, enfim, ativando, notificando. Então, mas assim, hoje mesmo eu fiz uma postagem falando sobre isso, sobre o protagonismo das obras, protagonismo feminino da obra do Itamar. E quem já ouviu entrevistas dele, né, Eu vi. documentários, já percebeu o quanto que ele traz à tona a força da mulher, essa luta da mulher para ocupar esses espaços. E o Jorge Amado também não é diferente. Então, assim, Exato. eu fico observando assim um monte de coisa que aconteceu nessas duas escolhas que não foram pensadas. Até porque eu não conhecia algumas dessas coisas. Eu passei a conhecer no processo. Mas o Jorge Amado também, ele foi um autor, é um autor que dá muita visibilidade, né, às mulheres. E aí, quem já começou a ler o Torto Arado, tem muitas mulheres ali que nos chamam a atenção, mas as personagens, digamos, principais são a Belonísia e a Viviana. Viviana. Mas, né? A Belonísia e a Viviana estão famosíssimas. E aí, uma coisa que chama bem atenção no livro é que o autor, uma passa a ser a voz da outra. Isso me chamou a atenção hoje. E acho que para a gente conquistar mais espaço nesse país que a gente vive, a gente precisa ser a voz uma da outra, a voz uma das outras, né? Nessa luta que, infelizmente, aí tem pouco tempo que algumas coisas que a gente acaba conquistando, direito ao voto, direito a alguns direitos, mas existe muita coisa ainda para se conquistar. E eu queria começar o Dia da Mulher de hoje, deve ser primeiro, muito captada, né? antes
de entrar numa dinâmicazinha rápida que a gente vai fazer aqui, porque se a gente não ver a Regina hoje, a gente vai ficar muito triste. Estou fazendo. Eu estou tentando aqui grudar o meu. Eu vou. Quem já viu, ouviu a música que foi criada baseada na história do Torturado? A gente compartilhou lá essa semana. E tem um, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Nesse bendito. Zoom, zoom, zoom. Deixa eu ver aqui. E tem um. Tá abrindo aqui, viu, gente? Tem um. Bora bonito, abre. Um clipe que foi criado baseado na música, né? Vou atualizar aqui, que recarregar a página aqui. Agora tá. Eu fiz toda uma troca de internet, de modem, de plano de internet, para não ter problema com a internet, mas a gente ainda tem, né? Eu acho que eu sou muito baixinhas. Caramba, só aparece um pedaço. Vocês aparecem inteira. Levante o seu. É técnica. É cadeira, não? É Cadeira que tá cabaça, baixa. cadeira, Mas se eu aumentar, os pezinhos ficam em cima. pendurado. 1,50 m, a gente não tem muito o que fazer, não. Ah, mas eu também Bota sou umas baixa. Abriu aqui. umas Põe almofadas. mais Nós somos longe. um Mesmo livro. tamanho. Bota umas almofadas. Tem que botar mais longe a tela. Laura, o livro chegou, Laura. Pois é, viu? Visualizar aí, gente. Adorei, obrigada. Não é sua resenha, seu comentário, sua leitura. Passar aqui. Lá bem longe o cacarejo, junto à voz de minha avó, que tanto bem escondia debaixo da cama cedo. Nosso passado eu via dentro da sua mala o pó, e a luz de uma faca fria quase a me cegar os olhos, refletindo a minha quis sentir o seu sabor. Que horror. Desabava nossa voz, falou te amo a língua sem saber que a língua estava em minha mão. Tive que ser sua boca, sua vontade de ser. E nunca me contava, através do sangue mas pra gente como a gente, meu pai me ensinou, terra que só tem valor se tem trabalho. E o dono dessa terra, Severo me ensinou, gente aqui não tem valor, só tem trabalho. Já vi até escola, onde a gente ia estudar, o tempo até do seu próprio lar, muita gente água. É difícil para escutar, mas eu já tinha escutado. Meu pai, não pai. Não deu para escutar direito, não. Ah, não. Mas já vi, né, em outro lugar. Eu já vi esse filme. Mas não chora, minha mãe. Eu vou te cuidar, consolada e nada. Eu já calejada, e já vi de tudo, mas não me aconselho. Me desliza em sua.
Tá dando para ouvir, não. Não dá para ouvir muito bem, não. Nada, nada, é. Praticamente nada agora. E aí? Meu cavalo já morreu É isso. e o meu nome se esqueceu. E eu quis viver tudo, mas não me acostumo a ver sonhos de morte. Dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não, dessa vez não. Vou ver se eu consigo ouvir. Já tinham visto, gente? Eu já. Eu já Eu tinha já visto, tinha é. visto, porque agora realmente não deu para ouvir nada. Não foi aí no Danado Bom, não, que ela Estava colocou um dia, uma vez? Acho que foi. Eu já vi essa foto, esse videozinho. Esse vídeo eu também já vi. Fala aí sobre ele, a gente entender melhor, Marla. O vídeo, na verdade, eu trouxe, né, para a gente poder pensar, porque ele conta a história de Cantada, né? você colocou um áudio, acho que um podcast para a gente ouvir Foi. Foi por isso Foi. que eu ouvi, que eu me lembro. Que agora mesmo não deu para ouvir nada. Eu tentei colocar aqui a legenda, mas não consegui. Eu estou igual a vocês, viu? Com medo de tocar aqui nos trens e desligar os trens. É, Aí eu preferi não arriscar, mas eu vou aprender a mexer com esse Zoom. Deixa eu só desligar aqui acho que é aqui. Aí voltei. Pronto. voltou. Então, gente, Tá vendo? Agora eu estou aparecendo. a Tá. primeira leitura que eu fiz foi a de que uma arte, a literatura, ela se transforma em tantas outras artes, como a gente vai ver aqui também nos próximos encontros da gente, né? Uma outra, depois vocês vão fazer a de vocês, pode mandar a de vocês. Uma outra coisa que me chamou a atenção é como esse romance, O Torto Arado, ele tem ganhado, né? Vou usar a palavra bem típica do terreno, tem ganhado terreno, tanto no Brasil, já foi traduzido em várias línguas. Eu vou até trazer depois para vocês sobre isso. E a gente pensar no poder ainda que a literatura tem, apesar dos pesares, né? Hoje mesmo eu conversava com um autor de um livro que eu estava lendo ontem, ele falando dessa dificuldade de falar de literatura, de escrever no Brasil. A Valéria deve saber também muito bem sobre isso. Poucas pessoas conseguem viver de literatura, né? Do ponto de vista financeiro. Itamar é um no meio de milhares, né, que tem se despontado, já teve os direitos agora autorais vendidos para transformar em série, filme, o livro dele, enfim. Mas isso é uma questão bem difícil ainda. E para a gente aqui, para vocês estarem aqui, para eu estar aqui, vocês sabem das dificuldades que a gente tem, das críticas que a gente recebe, né? Da novela que às vezes, hoje não me chama mais atenção, eu não consigo ver uma novela, não consigo ver um Big Brother, nada contra quem gosta, até porque as novelas já foram boas, né, gente? Agora estamos em outra época. Dia tá bem complicado. Às vezes eu prefiro vou lá ver uma série, vou ver um filme. Isso, também.
Enfim, e também que possa um filme que ontem mesmo eu assisti, foi até indicação da Marcela, apesar que eu já tinha assistido, mas falei, vou assistir aqui a Dona Flor para eu relembrar. Ah, eu assisti. Lá na Netflix, né? Tem um filmezinho, enfim. Mas, enfim, eu queria que agora a gente fizesse rapidinho aqui, para a gente já entrar lá na apresentação do Torturado, pegando a ideia, o fio condutor aí de Torturado, que eu falei há pouco, né? Uma sendo a voz da outra. E também tentando contextualizar com alguma coisa que você já leu, que alguma percepção que você teve do vídeo. Eu fiquei olhando muito para as imagens aqui, tentando fazer uma leitura dessas imagens que estão no vídeo com o Torturado, ainda não conseguiu. Eu só vi bem um cuscuz lá, bem nordestino, né? Não entendi muito bem ali, mas se alguém conseguiu captar alguma leitura. Mas eu queria, assim, eu vou começar a dinâmica, porque eu vou ser a voz de alguma de vocês aqui. E como a gente tem pessoas que estão com a gente desde o início, mas ainda não esteve aqui nas nossas reuniões, ela está conhecendo o grupo hoje, né? Assim, cara a cara, como diz. Sim. E aí eu vou ser a voz de alguém aqui, vou falar um pouquinho de alguém, tá? E aí essa pessoa que eu falar pode ser qualquer coisa, não precisa falar quem eu sou do ponto de vista, quantos anos eu tenho, se eu sou branca ou preta, essa coisa, mas alguma coisa que eu achar interessante sobre o outro, sobre a outra, tá bom? Então eu vou começar sendo a voz de... Vou escolher aqui. Eu vou escolher a Valéria Xavier. Eu sou a Valéria Xavier, vou me apresentar como a Valéria Xavier. Eu sou... Para você ver se a gente conhece a outra, viu? Eu Editora. sou pernambucana, mas depois me corrige, viu? Eu sou pernambucana, mas moro na Paraíba. Eu faço parte, gente, da Academia Brasileira de Letras. E eu sou uma pessoa que gosto de viver, gosto de curtir a vida. Estive recentemente fazendo um cruzeiro. Já estou de passagens compradas para a Argentina. Argentina. Tenho alguns livros escritos e vou para a Argentina fazer esse lançamento lá, né? Desse novo livro meu, enfim. Eu amo Danado de Bom e estou aqui para poder compartilhar e aprender. Acho que é uma troca bem gostosa estar com vocês aqui nesse clube de leitura, porque eu amo ler. Eu tenho um Kindle que não cabe mais tanto livro dentro dele, viu? Tá para poder pedir um outro Kindle. Olha lá. Olha o meu bonitinho aqui, com Todo tudo tarado. chaleizinho. Então, essa sou eu, a Valéria Xavier. Vai lá, Val, você vai ser a voz de alguém agora. Tudo certo. E você é a voz, sabe quem? De Eliane Seixas. Porque eu adoro esse jeito dela, essa carioca da gema, que eu acho que ela é, né? Obrigada. E o jeito dela, eu sempre dizia que quando eu fosse uma senhora mais idosa, eu ia querer ter meu cabelo azulzinho, porque quando eu era criança, eu conheci a sogra do meu irmão, que ela era uma senhora bem bonitinha, e o cabelinho dela assim, era azulzinho, claro. Aí eu achava tão lindo, aí vai que a conheço a Eliane, que tem o cabelinho lindo. Aí eu me identifico muito com ela é muito alegre, é bem expansiva, então eu acho que eu conheço um pouquinho a Eliane. Tem muitos filhos também, né? Tem dois, né? Pois é, mas eu acho que eu me conecto muito com você. Eu acho que a gente tem um DNA parecido, assim como Marla, certo? É isso. E agora eu vou ser a voz de alguém? Bom, Vai ser alguém. Você é a voz de alguém. vou ser a voz da Laura, que eu conheço há muito tempo. Pô, brincadeira, né? Não, não é brincadeira, não. A Laura é carioca, como eu. Quando eu morava na Tijuca, ela morava pertinho, quer dizer, eu morava pertinho dela, né? Ela morava pertinho da Eliane. Ih, troquei tudo, porque não sou eu sou a Laura. Aí eu sou casada com o Tião. O Tião é muito gentil, quando ele dá carona
Ele gosta de dar carona também para Eliane, junto, quando ficava tarde, a gente na paróquia, né? Ela ligava, eu ligava, Tião, vem me buscar. Eu achava um maior barato. E lá vinha o Então, Tião vocês são lá. amigas. Somos amigas há um bocado de tempo, amigas da paróquia, e ela é uma pessoa, quer dizer, eu tenho 2 filhos, né? Um no Rio e outra casada com italiano. Eu tenho netos italianos, são 2 netos, 2 netos italianos. E recentemente eu estive na Itália, até ia trazer italiano para a Eliane, mas não acho. Não rolou. E a Laura é uma pessoa muito positiva, ela me passa uma energia boa, ela não, Eliane, me passa uma energia boa. Eu misturei todo mundo. Uma energia ótima. E eu gosto muito de tê-la como amiga. Quer dizer, uma outra, não sei, acabou. Aí a gente Marla, encontrou aqui, só um detalhe, aqui no Danado de Bom, e estamos juntas aqui nesse empreendimento, porque não deixa de ser trocar ideias, trocar alguma coisa. Eu estou ficando mais esperta até. Marla, Marla, eu acho que eu só posso ser você, Marla, porque é a única pessoa que eu conheço mais de perto. Então deixa eu para ela, deixa eu para a Regina, vai. Depois a gente vai Ah, a gente dá um eu jeito sou aí. Como que é o negócio? então Eu sou a Valéria? Eu vou Eu ser sou a a Valéria, Val. não? Ah, não. Agora, Laura, é você vai ser a voz de alguém. Então, você é a Valéria, então. Eu não é que eu conheça muito a Valéria, mas eu vou, então, falar a impressão que eu tenho, né? Eu sou a Valéria, eu sou uma pessoa muito alegre, muito positiva, cabeça aberta, estou sempre disposta a aprender. Eu sou pernambucana? Não. Santista, paulista, Paulistana. paulista, eu sou paulista. Eu sou paulista, eu Nasci sou em Santos. casada. Não. Não, não sou casada. Ela é xoxoteira, meninas. Eu não me conheço bem, eu não sou casada. Eu pensava que eu era, mas eu não sou. Ela foi embora até. Caiu de conexão. Então, tem muito para conhecer aqui sobre a Valéria, mas o que ela passa é isso. Uma pessoa muito alegre, muito disposta, cabeça aberta, muito disposta a aprender e conversar e trocar ideia, e sempre acrescenta muito aqui no grupo. Ela caiu, mas aí agora seria ela, né? Vou deixar a Regina falar um pouquinho de mim. Tive que ligar o ar, o ventilador não deu conta. Deu calor aí. Deixa eu admitir a Valéria, que a Valéria está entrando. Peraí, deixa eu só o meu mouse aqui dar sinal de vida aqui, admitir ela. Fui falar que ela era casada, ela ficou arrabiada. Saiu e foi embora. Ela ficou retada aí, que falou que ela era casada. Desligou, o microfone desligou, Val. O microfone. O microfone está desligado, Valéria. Ai, desculpa, o telefone tocou, eu levei um tombaço agora. Para voltar, vim de jegue. Vai, continua. Casada, não. Casada não? Mas tem filhos? 2. Tem, mas ela já foi casada. Eu tenho 2 filhos, já grandes, não. Adultos. Adultos. Eu tenho um neto, fez 3 anos. Ah, então, eu tenho um neto, viu que delícia? Mas, Valéria, eu estava falando que você não escutou. Você tem agora a Regina ou a Marcela? Mas que não se conhece bem, mas que a impressão que você passa é sempre isso, delas. né? Essa pessoa Obrigada, alegre, Laurinha. cabeça aberta e muito positivo. E acrescenta sempre muito aqui ao nosso grupo. Muito obrigada. Vamos embora. Então, a Regina, eu não tive né? A Marcela, assim, que nem a Laura, eu sou a Marcela, eu sou extrovertida, eu vi a proposta, bom, eu fiquei curiosa, eu quis entrar, eu quis conhecer,
que mais? De onde você nasceu, Marcela? Ninguém Espírito está Santo. escutando. Vitória, Espírito Santo. Então, eu sou capixaba, né? Eu nasci em Vitória, Espírito Santo. Eu sou casada. Eu sou casada. Tem 2 filhos. Sou casada, tenho 2 filhos, sou de bem com a vida, adoro ler. Eu fiquei curiosa para receber o planner. Enquanto ele não chegou, eu não sosseguei. Já está todo rabiscadinho, já está todo escrito e falta a danada da caneca, que eu também quero. Já chegou. Ah, já chegou a caneca, eu já fiz café nela, já Já. até tomei café, queimei o bico. Ai, ai. Foi ela que queimou. Vamos lá, senão não vai dar tempo de falar de 209. doutorado hoje. Vai, Marcela. Tá. Vou falar da Regina, Sim. mas eu não conheço a Regina. Ninguém conhece, que ela está ali. Regina, você não vai ligar a câmera para a gente te ver, Regina. Ô, Regina. Ué, não está ligada, não? Não, na hora que eu tô falando aqui, você desligou o som agora. Você tem que ligar no videozinho, na câmerazinha. Ai, meu Deus. Peraí. Opa, Tem assim, mute, o microfonezinho, e do lado tem assim, stop vídeo, uma câmerazinha. Vou procurar sobre ela aqui. Uai, eu Opa. pensei que eu... Agora sim, na hora que tá falando, Regina, cadê a Regina que não aparece? também está calor, Ninguém né? estava te vendo. Seja bem-vinda, agora não está Ah, vendo. eu não sabia. Gente, eu não sabia que eu não estava sendo vista. Que eu falei, lembra, gente, que eu falei assim, a Regina vai aparecer, vamos ver a Regina, para ver se ela ligar, porque eu nem queria falar assim, liga a câmera. Ah, tá. Eu sou a Regina, moro em Campina Grande, né? Em Campina Grande, não? Tem uma Regina aqui que mora em Campina Grande. É Valéria. outra, é Valéria. Estou vendo. Valéria. Você mora onde? Eu moro em Brasília, mas eu sou de João Pessoa, e no meio do ano eu estou voltando para lá. Ô, cidadezinha linda. Então a gente vai se conhecer, que vou direto em João Pessoa. Com Eu sou certeza. Regina, né? Moro em Brasília, mas sou de João Pessoa. Sou animada, alegre, bonita. Tem uma casa Obrigada. toda Vejo a colorida vida com a também. Frida Kahlo lá, que eu vi a Frida Kahlo na casa dela. Eu também tenho uma aqui pequenininha assim, ali no armário. que eu sou fã. Eu também tenho. Tem um monte de blusa Adoro. também. Então vai lá, Regina, para a gente finalizar esse Bom. bate-papo de... Eu sou a Marla, sou de Vitória da Conquista. Olha, ela sabe. Eu gosto até do nome da cidade, ó, Vitória da Conquista. Toda vez que eu tenho uma conquista, eu me sinto vitoriosa, né? E as minhas conquistas são muitas. Eu sou professora, gosto de me comunicar, sou alegre, gosto de café, sou corajosa, gosto de fazer amizade. E a coragem que eu tenho é grande, porque eu pegar uma empreitada dessa de fazer o danado de bom, é porque eu tenho muita coragem. É isso. E sempre de batom vermelho. E o sempre de colorido. batom aqui, porque eu lembro da Laura, acredite se quiser. Um dia eu entrei sem batom, ela reclamou, né? Aí, porque eu sou quase transparente, né, gente? Então, assim, se eu não colocar o batom aqui, ninguém vai me enxergar. Não, que isso, aqui Toda fica mais vez, na hora que a gente bonito. vai ter encontro, eu falo, tenho que passar batom, senão a Laura vai chamar a minha atenção. Por Deus. Pois é. Enfim, Colorida. gente, esse momento foi de descontração mesmo, mas também de reflexão, para a gente pensar nesse nosso papel de nos colocar, né, nesse lugar de empatia com relação às mulheres. Empreender, e aqui no digital, então, é bem complicado. E a Eliane, que está mais tempo aí me acompanhando, sabe mais sobre isso, porque, assim, todo dia a gente vai lá em cima e volta. Como diz, toma uma pancada para cima, dá para baixo, todo dia.
como ela fala assim, de ter essa coragem, nem sempre é assim, sabe, Regina? Às vezes a gente passa a imagem mais de corajosa do que de... Mas tem dia que bate aquela desânimo, mas no outro dia vem uma coisa, alguém te fala uma coisa bacana e você vai lá em cima, e fica assim. Mas aí hoje eu parei para pensar no banho ainda, rapidinho aqui com vocês, porque aqui o Danado de Bom também não é só leitura nordestina, é reflexão, enfim, quem está aqui há mais tempo sabe disso. Só para a gente refletir. Por que a gente tem tanta dificuldade em ouvir o não? A gente dá não o tempo todo, né? Se a gente parar para pensar, no dia de hoje, se a gente deu não para alguém, direto ou indiretamente, nos dias passados, a gente está dando não de uma forma ou de outra, numa simples coisa, que alguém chega, por exemplo, no meu trabalho, e fala, você tem um copo aí para me emprestar? Porque assim, na universidade que eu trabalho, eu não posso disponibilizar copos, gente, para todo mundo. Senão, quem fica sem copo é o próprio setor. E às vezes você tem que dizer um não para todo mundo que chegar durante o dia e pedir um copo. Estou dando só um exemplo bem bobo aqui. Mas, assim, quando a gente recebe um não, e aqui no Danado de Bom, para construir esse trabalho, a gente está chamando pessoas, nem sempre nem todo mundo diz sim. A gente recebe não. E esses não, às vezes, me deixam muito para baixo. Mas no mesmo dia eu vou lá e recebo um sim, sabe? De alguém falar, eu quero, eu vou. E isso aí eu digo que é a roda gigante, é a roda gigante da nossa vida, em tudo, né? Em todas as nossas relações de trabalho, de amizade, de conjugal, enfim, a gente vai ter sempre esses não. E eu pensei o seguinte, a vida é feita de sim e não. Se a gente entender isso, a gente sofre menos. Porque vai ter sempre sim e vai ter sempre não, e vice-versa. Então, a reflexão do dia de hoje, e na próxima semana, quem quiser trazer a sua também aqui, é aberta às reflexões, viu? Eu posso até acrescentar uma coisinha. Essa semana eu estou pleiteando um negócio, uma isenção de imposto de renda para ter uma lei, porque eu tive câncer e tal. E aí eu estava conversando com as pessoas sobre o caso da minha irmã, que ela é acamada, mas a doença dela não consta na lista das doenças, essas coisas, né? É uma doença nova, mas ela vive na cama e tal. E aí eu falei com ele, o senhor acha que ela deveria tentar? Ela não está na lista? E ele disse uma coisa para mim, eu ouvi outra, mas que fiquei pensando nisso, é o que a gente tem que estar sempre na cabeça. Ele falou assim, o não você já tem, não custa tentar. Vai ver que, né, a pessoa começa a entender que as coisas estão mudando e acaba te dando um sim. Eu acho que é assim que é uma atitude certa. A gente já tem um não, o que tem? A vida é feita de não. Mas, de repente, você tenta e ganha um sim, né? Mas a coragem de enfrentar. Não dói na gente ainda, a gente sabendo que a gente vai receber não devia, né? Pois não como devia. não, a gente já tem. Que a gente encarasse com mais facilidade isso, né? É verdade, é verdade. Vamos lá. Então, meu povo, a gente está no segundo mês, de fato, né, do Danado de Bom. A proposta, como já coloquei, a gente lê um clássico e um contemporâneo do Estado. Eu falei no início aqui que o Jorge Amado e o Itamar têm muitas conexões entre eles dois, que a gente está vendo ao longo do processo mesmo aí. E a ideia do mês é ler o Torturado. Eu sei que muitas de vocês já leram, né? Já leram. E a gente traz sempre, Regina, também, além do livro, isso aí é um grupo, como eu coloco, eu, apesar da formação de professora, eu só medio, mas a ideia é que a gente aprenda juntos, que todos possam trazer, que todas possam compartilhar. Você viu uma coisa bacana sobre aquele livro, sobre o autor, a gente compartilha lá. Essa é a ideia do clube, né? De quem lê, não sou eu quem domina o conhecimento aqui, até porque ninguém domina o conhecimento, né? Muitos livros eu leio junto com vocês. Alguns já tive a oportunidade de ler, outros não. Torturado mesmo, li junto, já terminei. Eu procuro ler sempre com uma certa antecedência para poder, né, desenvolver o trabalho aqui do grupo. Então, você já conhece a proposta desse mês, que sempre no primeiro encontro a gente fala um pouco mais sobre o autor. E no último encontro é que a gente vai falar mais sobre a obra, certo?
E no meio do caminho, a gente fala no meio do caminho, porque a ideia é da viagem, né? Da viagem literária. Nem sempre vai ser coisas relacionadas à própria obra em si, porque numa viagem, às vezes, hoje mesmo conversava com o Vicente, que gostaria muito dele vir, mas ele falou, eu não consigo fazer live. O Vicente é um artesão pernambucano que ele reproduz, né, miniaturas em argila de autores, principalmente nordestino. Então, ele já fez o Ariano Suassuna, dentre outros. Eu queria trazer ele aqui, mas ele falou, não consigo, Marla, eu tenho que ir para um psicólogo para conseguir, e que quanto ia ser importante para ele, né? Para divulgar, ele sabe da importância, mas ele falou, não consigo. Enfim, mas só para vocês terem ideia que, na medida que a gente for conhecendo essas pessoas, a gente vai trazendo, porque a ideia mesmo, no processo, a gente vai conhecendo da viagem, a gente vai descobrindo coisas e vai compartilhando esses conhecimentos, certo? E aí, no meio do caminho, como eu coloquei aqui, acho que nem está disponível para vocês lá ainda, mas a gente vai conhecer na semana que vem o professor Josué Barbosa, que é graduado e tem, acho que é um mestrado também na área de literatura, e ele foi o professor convidado pela universidade que eu trabalho para poder fazer uma análise do Torto Arado, né, para o vestibular. Porque sempre os vestibulares eles escolhem alguma obra, e Torto Arado foi uma das obras adotadas aqui nessa universidade. E no dia, vocês têm essas datas lá, acho que é no dia 23, na terceira semana, a gente vai fazer uma live também com o Celso, que tem releituras, ele tem um grupo de leitura chamado Bordolê. Bordolê é a ideia de transformar literatura em bordados, né? E a Tiziana, que é artista plástica aí do Rio de Janeiro, da cidade das meninas aí, e ela já fez algumas adaptações, releituras também da obra de Torto Arado em quadros, telas, pinturas, né? E no Diz o nome de novo dela. Tiziana Prado. Eu estou seguindo ela. É no Instagram, né? Você que passou. Eu também. Aí a gente vai trazer, e tem uma moça aqui, a Nayara, daqui de Vitória da Conquista, que ela também faz um trabalho interessante. Ela trabalha com mandalas, e ela faz tipo umas mandalas baseadas na obra do Itamar também. Então, a ideia deles virem apresentar essas obras, esses trabalhos para a gente, né? E falar de que forma eles contextualizaram, interpretaram o livro. E aí a gente segue, né, gente? Deixa a vida acontecer com muito planejamento, né? Que não pode seguir ao pé da letra, a letra do Zeca Pagodinho, não. Que se a gente deixar a vida levar a gente também, pode tomar um tropeço lá adiante. Enfim. Vocês já devem ter aberto a plataforma, né? Eu fui buscar lá algumas canções baseadas que falam um pouco não da obra em si, mas que estão relacionadas, né, à obra de Torto Arado. Inclusive, lá no Spotify tem uma playlist só de Torto Arado. Depois vocês procuram lá para vocês verem. Com músicas que lembram o contexto da história, né? Então, eu faço a apresentação aqui para vocês e falo muito rapidamente aqui sobre o bonito do Itamar Vieira Júnior, que inclusive diz que recebe muitas cantadas, não sei muito qual é a pegada dele, que eu vou dar... E tem o nosso material. Eu quero lembrar, sempre falo isso aqui, a Regina caiu ou saiu aqui da minha tela? Não, caiu, não, estou te escutando. Tá aqui. Esse material é um material muito simples, viu, gente? Não é um material, que eu posso dizer assim, de aprofundamento intelectual da obra. É apenas para poder nortear a nossa conversa aqui. E essa conversa é muito aberta para quem quiser falar. Como eu falei, eu não sou o centro aqui, só estou
mediando. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, a gente olha para o relógio, já é 20h50, Jesus. A ideia é o máximo 1h30, viu, Regina? Você está chegando hoje, é o máximo 1h30 Tá bom. de bate-papo aqui. Mas, assim, é um material que eu pesquiso, né? Vou buscar informações em livros, na internet. Então, o conteúdo, eu quero deixar isso muito claro, o conteúdo não é meu. Tipo assim, não é minha autoria o conteúdo. O que é de minha autoria é a construção do PDF, material que eu mando para vocês. Tá bom? Então, a gente sempre, nesse material, eu acho que... Ah, tá certinho aqui. Já manda, além daquele calendáriozinho que a gente manda para vocês, aqui também no material tem as datas do nosso encontro, hoje, dia 15 com Josué, dia 23. Lembrando, estou ressaltando muito o nome da Regina, porque é para ela estar captando as mensagens mais aqui hoje, viu, gente? A gente sempre só muda a data da quarta-feira quando o convidado não pode, né? Então, aqui no dia 23, como a gente tinha 3 convidados, conciliar isso não é danado de bom, não. Mas a gente consegue, né? E aí, quando não dá no dia da gente, que é a quarta-feira, a gente tenta ver um outro dia da semana. Aí eu falo, de segunda a sexta, qual é o dia que você pode? Qualquer dia para a gente serve. Aí vai tentando conectar os pontos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do Itamar. Quem é esse cara, né? Quem é esse cara e o que tem por trás da história dele que levou a esse sucesso desse livro? Inclusive, já está saindo, né, o segundo romance, e eu já estou curiosa também. Tem para ler, né? É Eliane que está comendo livro aí, já leu, está lendo isso, está lendo aquilo, está lendo aquilo. Enfim, já está saindo, já está vendendo, já tem a pré-venda do novo romance dele, vou mostrar lá no final para vocês. Caldo dourado. Salve Fogo, se eu não me engano o nome do livro. Não, só Salve Fogo. É isso mesmo, Eu né? ainda anotei isso hoje. Bom, porque eu tenho... Então, Onde eu anotei isso hoje, não anotei? Então, gente, tanto no primeiro encontro quanto no quarto encontro, lá na plataforma fica esse materialzinho em PDF para nortear aqui a discussão da gente. Aí eu tento sempre buscar, botar o tico-teco, como diz a Eliane, para funcionar e tentar trazer. Eu gosto muito da dinâmica do lúdico, né? De trazer um pouco do lúdico, deixar uma coisa, um material leve, que vocês acham, podem depois avaliar também isso lá na plataforma, falar sobre o material, o que pode melhorar. Tudo que foi um ano quase, né, Lili, do clube de leitura, e tudo foi construído com as meninas que estão com a gente aqui. A partir das nossas discussões, a gente vai melhorando, né, aperfeiçoando. Claro que nunca chegaremos a um nível de perfeição e nem quero chegar, porque aí não faz sentido, né? Então, essa matéria é da revista Forbes, do dia 6 de junho de 2021. Diz que Itamar Vieira Júnior transformou andanças de 15 anos pelo Nordeste no livro mais vendido no Brasil. Hoje é o escritor vivo, né? Eu vi isso ontem, se eu não me engano. É o escritor vivo com mais livros vendidos no Brasil. E o que esse homem tem, Valéria Xavier? O que esse homem tem para ter vendido tanto livro assim? O que Torturado tem? É isso que a gente vai estar vendo, né? O que tem nessa história que tanto empolgou as pessoas? A palavra não é empolgação, porque empolgação é uma coisa que, né, de momento. Que passa, né? Tocou, né, as pessoas. Eu acho que é a maneira que ele escreve, que é muito, muito, muito oral, não é? Tem muita oralidade. Qualquer pessoa que pega esse livro não para mais. Porque E eu achei muito poético. Eu achei muito poético, achei que ele faz metáforas com a natureza que encantam realmente, Exatamente. né? A maneira dele fica encantada. Descrever uma situação é muito, muito forte, muito boa. O Brasil que a gente não conhece.
Então, Exatamente. Um Brasil que muita gente não conhece, né? Porque muita e ele gente descreve, o- ele é, descreve com detalhes, com riqueza de detalhes Riqueza de prendem detalhes, você, exatamente. prende você. Traz É, imagens, né, que a gente... a linguagem fácil, né? Coloquial, oral, é como se a gente estivesse Isso. conversando, não é? Não eu, É, tem de vez nada em quando eu difícil aí, não tem nada Mas é de simples, mas é trato, poética. É assim, sim, não é muito... como se eles fossem sim, uma... Exatamente. Muito e quando poético, eu muito ouvi boa. falar do tal do jaré, que eu Muito nunca tinha visto, eu sensível, né? tive que procurar saber sim. O que que era o jaré? o que era aquilo. É, Achei exatamente. Eu não tinha ouvido falar de uma coisa tão específica de uma região, quer dizer, tipo uma É. religiosidade É, de uma região. Então, aí eu comecei a entender melhor o livro. Eu parei, fui lá estudar, ver o que que era, para depois voltar e continuar no livro. Mas realmente o livro é de você ler assim, blá, 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 Um rápido. fôlego só, você quer terminar logo. Eu já li logo quando comprei, mas estou relendo, achei que foi bom isso. Porque aí eu estou lendo devagar, né? Porque quando a gente lê naquela ânsia, aquela vontade, a gente nem presta atenção em muita coisa. Então, a segunda leitura é que é boa. Importante, a Eliane falou assim, ele fala de um Brasil que a gente não conhece. Não conheço, exatamente. Eu me sentia dentro da história, Eliane. Ah, opa, Eu, na que bom. Nordeste, Bahia, né? É. Sertão, não nasci em Salvador, que né, a Marcela teve lá recentemente em Salvador. Então, A quase gente se tudo ali, identifica muita coisa, demais. parece que eu estava dentro da história. E eu vou trazer, nos próximos dias, algumas palavras que eu tenho ali, porque diz que tem pessoas que leem torturado com dicionário, né? Leem torturado com dicionário, porque tem Sim, palavras Quem que eu não vou é do citar Nordeste é aqui. realmente precisa. Mas para a gente aqui é muito familiar. Eu vou Eu citar me uma aqui, por exemplo, que me chamou a atenção, tem várias, mas giral. Quem sabe o que que é giral? Giral é um canto, né? Um É quadrado, sei lá, não é isso? assim, é um. eu acho Um cercado, não? Regina, que é do Depende Nordeste do também. contexto, onde é que estava essa palavra. Eu me Mas identifiquei logo Jorge na Amado primeira fala em geral. página, quando ele fala nas bonecas, que as meninas faziam boneca de sabugo de milho. de Ah, Sambu. Maria, meu pai fazia demais, tirava aqueles cabelinhos amarelos, botava nas bonecas. A Isso gente já se pegaram. identifica, quem é nordestino Sabuco no é sabuco, é sabuco, né? Do sabugo. milho, bugo, sabugo, Sambugo. sabugo. É, Sabugo, Sambugo. Sabugo. Aqui no Nordeste a gente aprende a falar sabuco, viu lá? E é, o nome certo é sabugo de milho, né? Quem já ouviu falar Aquelas sabugo? Regina bonequinhas já e ouviu, aquelas Regina? bonequinhas. Você tá no... É, Monteiro Então é isso, Lobato a tem gente o, né, o é, sabugo de milho. e aí fazia as bonecas. As as bonecas bonequinhas de milho, é. com roupa, vestia a roupa da boneca, tudo isso. Era igual uma boneca Exatamente. Depois eu vou contar Aqui, para vocês, senão não vai dar tempo hoje, quais eram as bonecas que eu brincava também. aqui nos hotéis, É, a as gente, bonecas que identificam o banheiro de homem e mulher, um sabugo de milho vestido de homem, uma sabuga, uma vestida de mulher nos banheiros, né? Bem assim. é, Não a gente todos, faz, claro, mas muita gente faz a isso. gente, a gente costuma, quando se reporta ao Nordeste, e eu falo isso porque, como eu moro aqui em Brasília, eu vejo muito isso acontecendo. Se faz muita Povo pensa que eu não. confusão com relação ao Nordeste quando se fala assim: ah, você é do Nordeste, então você conhece isso. Ah, Conhece o isso é quê? do Nordeste, como que você não sabe, né? Conhece o quê? ah, Só Isso que a você, gente, mesmo. isso, só que a Hum. gente tem uma diferença muito grande do Nordeste litoral para o Nordeste sertão. É, eu só. Eles Então, pensam que o eu Nordeste é passo, só sertão. Ou só se fala litoral. o sol Nordeste, litoral. é, ou só litoral, É. exatamente. E assim, é, eu conheci muita coisa do Nordeste, sertão, depois que eu estava adulta, eu viajava para lá, porque eu fui nascida e criada no litoral. Então, Pois tem é, muita coisa que é completamente diferente, do Uhum. né? sertão. É Até o arroz mesmo, o arroz, aquele arroz de leite do o arroz sertão, da terra, eu, né? Que eles fazem o arroz da é, terra, aquele vermelho, eu né? fui conhecer quando eu era adulta, né? Então, muita coisa assim que eu leio
é, autor nordestino, e apesar de ser nascido e criado no Nordeste, tenho conhecimento, né, de cátedra, assim. Para mim é tão novidade quanto para qualquer pessoa de outra região do É Brasil. porque o Brasil é tão grande que Interessante. o litoral para o Brasil é Nordeste é como se fosse outro país, né? Não? exatamente, exatamente. Litoral e sertão Não tem são nada de duas coisas completamente distintas. Alimentação, Tudo, O tudo, sotaque, né? às vezes, é diferente também, né? Clima, sotaque, tudo. vestimenta, enfim, tudo, tudo, tudo. Eu Mas sou cria de o, cidade. Hoje, com a mas o globalização, não, né? Porque a gente vai no sertão e tá todo mundo com a mesma moda, a mesma coisa. Mas ainda Mais os antigamente, era comportamentos, os completamente diferente. costumes são muito diferentes. Salvador é Nordeste, da Bahia, né, é gente? muito Você diferente. pega Salvador e pega o sertão onde os meus pais moram, que é Caatinga, o que a gente chama da região da Caatinga. Caatinga, o sertão da Paraíba também é assim. E, né, Aham, todos os estados do Nordeste é interessante. Tem o litoral e tem o No interior, interior. né? Porque é banhado, né? A maioria dos exato. estados, né? Pelo litoral Aham, brasileiro. Mas, assim, quando você vai para o interior, é outra realidade, em todos os aspectos, é né? outra coisa. Agora, o Itamar, o que eu fiquei encantada com essa obra do Itamar é que ele fala de coisas que realmente eu nunca tinha ouvido falar, mas ele descreve tão intensamente, tão Você claramente, tão parece que está dentro da história. perfeitamente, E a gente que parece que a gente está lá, que a gente faz Você parte viaja, né? E aí, pelo Sim. contexto, você entende absolutamente tudo que é aquilo. Tudo, é. No caso do Jaré mesmo, no caso do Jaré, que eu nunca tinha ouvido falar, eu consegui entender assim nas descrições que ele fazia. Pois é. Então, muitas palavras, muitas É coisas. como se fossem os terreiros, né? Terreiro De candomblé. É um terreiro diferente, que lá é chamado de Gerê. Mas não deixa de ser também. Mas eu logo Jaré também, né? Tem um. eu não conhecia, eu não conhecia o Jaré como Jaré. Eu conhecia como terreiro, porque quando eu era Terreiro, criança, que morava exatamente. em Manaíra, que eu morava em Manaíra, em João Pessoa, naquela época era completamente deserto lá, né, em Manaíra, que é a praia, que hoje é super povoada. Mas naquela época era um deserto. E perto da minha casa tinha terreiro. Pois é. E eu Cada era região tem seu curiosa, nome, mas e é isso mesmo. né? Aí mudam as Então, assim, vestimentas, né? exatamente, tem diferenças assim. Muda Agora, as eu canções, as percebi assim, de um músicas, pouquinho os diferente hinos. com relação ao jaré, é jaré que fala, né, gente? É a questão deles estarem muito ligados às questões da cura, de ter a religiosidade como, né, A como cura pela natureza, né? pela Aí, natureza. terapeutas eram É eles. uma religião, né, de matriz africana, né, que o Itamar deixa bem claro lá, Sim, e vivenciada ali pelos povos quilombolas, né? Exatamente. exatamente. Que pela falta de médico, né, Uhum. Pela falta de recorria, médico, existiam os recorria curandeiros, né? E eram para tidos como doença, papa, né? Era o para papa da doença, religião dele. E para ainda assim, doença de para quem corpo e não, da as meninas que mente. são aí de outros estados, ainda é bem presente ainda essas questões. Ainda não. Ainda bem que são presentes, estão preservados, né, gente? O modo foi Sim, estranho o jeito A que eu própria falei. história vai até tipo ano de 2000. Não é muito antiga, é 1970, 80, tudo aquilo dali é contado assim, ano de até 2000. Então, é um passado recente, é uma coisa que existe. Mas que, E a que é Uma coisa muito. Que ainda Então, existe tarado vai muito, né? render. Eu vou seguir aqui, viu? Para a gente falar. Hoje a gente amar. Na próxima encontro, a gente vai falar mais da obra. Senão a gente não fala do autor hoje. Vamos embora. Só para Eu, abrir aqui. eu não coloquei no grupo, Sim. porque eu não consegui acabar de ver. Ele deu uma entrevista para o Karnal. Tem quase que 1h30, né? E o pouco que eu ouvi falando, que o Karnal cutuca, né? Ele dá umas cutucadas, né? Sim. E assim, sim.
Ele contou, o porquê dos nomes, porque são nomes fortes e diferentes. Ele até contou a história da Bibiana, que a Bibiana é personagem. Eu não li o livro, acho que é de Érico Veríssimo. Não Pois é, lembro. eu estranhei. Do Tempo e o Vento, Viviana E isso, Escutei essa tem mais entrevista no Roda Viva. e tem Roda mais Érico Viva. uma, Veríssimo. e o Belonísia foi nas andanças dele pelo trabalho. Ele conheceu uma Belonísia, e ele achou um nome forte. E ele queria, a intenção dele era essa mesmo, era chamar a atenção para os personagens. Então, com nomes que ficassem marcados, Brasília, né? Goiânia, essa região aí dava uma dupla sertaneja. Mas vamos, guarda todas essas entrevistas para o nosso quarto encontro, viu? Sobre a Tá. obra. Aí depois As passa para novidades, gente lá no grupo. Eu vou passar, eu passo. viu, gente? Vamos falar um pouquinho mais do Itamar? Essa frase é bastante conhecida do livro, né? Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. E achei interessante a ideia do nosso movimento, não é só o movimento físico, espacial, né? Mas mais do que nunca eu vejo que é esse movimento aqui. Hoje eu saía da academia pensando algumas coisas que a gente ouve no nosso cotidiano, algumas pessoas que a gente tem que se relacionar e algumas posições que essas pessoas falam, algumas que parece que eles estão 50 anos atrás ainda no tempo, né? E às vezes a gente, eu estou me achando aqui, parece que a gente está 50 anos na frente. Então, assim, é preciso ter esse movimento para que a gente sinta de fato a vida. E eu vejo muito esse movimento na leitura, né? Na literatura, que é capaz de abrir esses novos horizontes, essas novas realidades. Na política, né? Quem falou? Na política também. Sim, Se não os se nossos movimenta, posicionamentos, né? fica tudo parado. Então, essa é uma frase do Itamar, e vamos conhecer um pouquinho do Itamar. O Itamar, como vocês sabem, o livro dele foi publicado inicialmente em Portugal. Tem várias entrevistas em que ele fala, né, do receio que ele tinha, que ele não esperava jamais que esse livro alcançasse esse sucesso todo. E aí surgiu esse prêmio Leia, e ele se inscreveu nesse prêmio sem nem saber muito bem como é que funcionava, né, o concurso, enfim, e acabou sendo vencedor, e vencedor do prêmio Jabuti e Oceanos. É natural, né, de Salvador, um aninho mais novo do que eu, agora você já sabe a minha idade, geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. O seu romance é um dos maiores sucessos de público e crítica da literatura das últimas décadas. E aí fala, né, já tem traduzido em mais de 20 países. E a grande espera nossa aí agora é adaptação, né, para o audiovisual, que ele não sabe se vai ser uma série ou se vai ser um filme. Fato é que Itamar já vendeu os direitos autorais, não me lembro mais, ele falou em alguma entrevista isso, para quem foi, mas com certeza vai ser um sucesso, assim, pelo sucesso do livro, vai bombar, como a gente diz aqui, vai bombar e eu já estou ansiosa, de fato, para ver. E aí vem um pouquinho da história. Quem quiser falar pode interromper, viu, gente? Que vocês souberem mais sobre o Itamar e depois vai mandando aí também, que aqui foi o que eu consegui buscar. Será que está repetido aqui? Interessante que ele nasce, acho que eu falei isso lá no Instagram, ele nasce na mesma data da morte do Jorge Amado, a data do dia do mês, né? É mais uma coincidência aí entre Itamar e muitos perguntam se é um novo Jorge Amado. Claro que Jorge Amado começou a escrever mais cedo aí do que escrever assim, ser reconhecido, né? As literaturas dele, mas o Itamar também começou a escrever muito novo. E não encontrei muita informação aí sobre a adolescência do Itamar.
Mas ele já morou aí, viu, Laura? Laura não, Valéria, no Pernambuco, e depois em São Luís, Ele no Maranhão. trabalhava em INCRA, né? Mas, Em Recife tinha o INCRA, ele deve ter trabalhado lá. uhum. Então, assim, de uma forma geral, o Itamar ele vem de uma família de baixa renda, né? Ele tinha dificuldades para poder ter acesso aos livros. Ele frequentava muitas bibliotecas públicas aqui na Bahia. E tem uma história também que ele contou, eu acho que foi na Roda Viva, quem assistiu, que ele Foi, eu fala assisti. que ele saiu, acho que foi da biblioteca, e passou em frente a uma banca de jornal. E nessa banca de jornal estava tendo uma promoção lá de livros do Jorge Amado. Hum. E o Capitães de Areia, acho baratinho, eu acho que era R$ 5 na época, se eu não me engano. E nessa promoção que vinha de banca de revista, junto com revista, alguma coisa assim, lá tinha o endereço do Jorge Amado. O que o Itamar fez? Baixou para a casa do Jorge Amado, no Rio Vermelho, e chegou lá, bateu na porta e pediu para que o Jorge Amado autografasse o livro dele, o livro O Capitão de Areia. O máximo que ele esperava era receber o autógrafo de Jorge Amado, né? Mas aí ele foi recebido na casa de Jorge Amado, pela Zélia também na época. Acho que ganhou um livro da Zélia ainda, ganhou o autógrafo. Então, coisas assim da vida que a gente não tem muita explicação, né? E naquela época ele já falava lá do desejo dele de escrever, e foi bastante incentivado para poder, já que ele gostava de ler e escrever, eles, né, deram esse incentivo, mas fazer nem nos sonhos deles eles poderiam imaginar que Itamar alcançaria, né, esse sucesso que tá sendo. E eu acredito que vai ser muitas das outras das obras dele. Então, ele é formado em geografia, você deve saber, tem mestrado, doutorado aí pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é antropólogo, quase não sai, né? É descendente de negros vindo de Serra Leoa e de indígenas tupinambás. Ele criou em suas personagens características fiéis à realidade, como a gente falou. E você vai ouvir muito o Itamar falar desse desejo dele pela literatura, né? Desde muito cedo ele já gostava de ler, e eu digo sempre, se o Itamar chegou, a gente perguntou o que fez esse homem chegar aqui, né? A esse lugar, a essa escrita toda que a gente fala, leitura. É, Leitura, foco, determinação, sim. vontade. Quem quer Entendeu? faz. Sem isso você não vai para frente. Resiliência, Uhum. como diz você, levar muito não, mas continuar, perseverar. É. Sem isso a gente não caminha para frente, não. Tem uma Ele história deve ter. interessante que ele fala que ele tinha um amigo que estudava em escola boa, né? Escola particular, que tinha bibliotecas, livros. Então, esse amigo pegava muitos livros emprestados para ele, né? Para ele poder ler. Com 7 anos, ele já escrevia histórias. Quando a mãe achou os textos, não gostou. Ficou decepcionada. Preferia ver o filho fazendo as lições a escrevendo. Essas bobagens, né, gente? Como muita gente vai dizer da gente aqui. Essas mulheres. Ainda fala aqui na Bahia, se essas mulheres velhas não tem o que fazer, não, é? Não tem roupa para lavar, Não tem roupa para lavar. Hoje ainda. Gente, como é difícil, né? tem Aí roupa para você lavar. ignora porque de onde sai um discurso desse, não pode se Não fazer pode sair muita muita coisa. muita atenção. E desculpa. Infelizmente, assim, hoje mesmo eu ouvi outra coisa que eu não me lembro mais o que, você fica assim, meu Deus, não, foi com relação à questão das vacinas, dessa vacina nova que está tendo aí. As pessoas, as críticas que já estão tendo, né? As pessoas deixaram de tomar por conta disso, daquilo, e você fica assim, meu Deus, qual o nível de Pleno ignorância século XXI e o povo ainda é ignorante. da nossa população, né? Porque, assim, enfim, não só com relação a isso, o nível de ignorância das pessoas no nosso país É é grande demais. grande, assim, Ainda é muito grande.
que há toda uma engrenagem por trás para que, de fato, as pessoas não leiam, né? Isso não é culpa do povo, não. Enfim. Tanto a Vamos lá. mãe, que cursou só o ensino fundamental, quanto o pai, técnico em contabilidade, viu na formação escolar um jeito de transformar o futuro de 4 filhos. Então, ele tem 3 irmãos, né? Assim como pensa o personagem Zeca Chapéu Grande, eu ia falar na novela, viu, gente? No livro, o pai de Viviana e Belonise, Itamar seguiu escrevendo ficção, mas escondido, viu? E ele falava alguma coisa essa semana, num vídeo, sobre a questão da ficção. A obra é uma ficção, né? É um romance de ficção, mas, como é que eu posso dizer? Falando de tantas realidades, de tantas, entre aspas, verdades, né? Verdade. É. Escravidão, né? Uhum. Relação Essa familiar, história social, aí, poder. Não, e ele certamente aqueles começou a personagens escrever. todos, ele encontrou durante a vida dele, né? Se inspirou em alguém. A gente sente isso, né? Que são Uhum. personagens que, tudo bem, é ficção, mas que foram pessoas que ele foi encontrando, com Histórias, certeza. né? Baseados em fatos reais. Tudo que ele viu durante esse percurso que ele andou tanto pelo Brasil, né? Uhum. Aquilo de noite ele chegava em casa e transformava tudo Então, em ele textos. fala que com 16 anos ele começou a escrever Torto Arado, gente. É. Só que Foi, aí ele já tinha, acho que, 80 páginas do livro e acabou perdendo essas páginas. tudo aqui, já anotei tudo aqui. Perdeu a folha. Escrever. E por incrível que pareça, o Itamar já foi empacotador de supermercado, balconista de farmácia, antes de entrar, né, para o serviço público, que todo mundo sabe que hoje ele é também funcionário público do INCRA. Depois de fazer o doutorado em estudos étnicos e africanos, diz ter as 3 origens que costuma dizer que é a base da formação do povo brasileiro. Mas o momento histórico pede que ressalte algumas com detrimento de outro. Como pesquisador, ele rodou aí o Maranhão, a Bahia por 15 anos, e nessas andanças, como a Laura falou, foi que ele, né, conseguiu aí trazer essa realidade para a ficção. Toda realidade é uma ficção, toda ficção Começou. é uma realidade, né? Então, assim, o Itamar, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, ele já sofreu também, sofreu e sofre, né? Algumas ameaças aí, por ser um representante do governo, né? E também, ao mesmo tempo, ele Falando do governo. ter esse discurso, né? É. Trazer à tona esse discurso em Torto Arado, ele traz isso, né? É uma denúncia, o livro é uma denúncia também Denúncia social e de poder. de uma realidade. Quem está acompanhando os telejornais, por exemplo, viu aí recentemente o que a gente viveu aqui, né? Com os trabalhadores da Bahia e no Rio, no Sul. Ele mesmo. Mostrar aí um senhor, né, que vivia, tinha 74 anos, escravo. Eu vi. Sim. O O Jorge Itamar, ele Amado usa, Logo também. foi burlar, como é que fala? Bloquear o vinho que vem de lá do Sul. Fala, Regina, que você ia falar. o Itamar, ele usa o personagem Severo, né, para falar sobre essa questão, né, da posse da terra, Exatamente. porque há o questionamento que essas terras, essas grandes porções de terra eram sesmarias, né, que foram simplesmente doadas para os homens brancos e que servem para escravizar os quilombolas até hoje, né? Até hoje. E Eu acho aí que Itamar, como ele o se Jorge valeu muito do Amado, personagem Severo, é, e assim como muitos brasileiros e brasileiras, né? Porque a Margarida Alves é um exemplo de mulher que tombou em defesa da terra, ele usa o personagem do Severo para falar sobre isso. Sim.
Quando Ele está Severo falando, assim, o não só Itamar, no como o campo, Jorge né? Amado, ele usa o pano de fundo do romance, mas faz denúncias políticas muito Denúncias importantes, Sérias, sociais. né? sérias, É, muito sérias. Ele fala de Escravidão assuntos ainda, muito, né? muito Modernamente, não sérios. é no início do século. É um livro altamente moderno, é, contemporaníssimo. Atual, muito atual. As Mesmo que denúncias, tenha sido escrito há mais de 30 é, anos, exatamente. Nada muda, é. infelizmente. muda muito pouco. Só daqui mais uns 2 séculos é que talvez já melhore. Mais um Sim. século. Então, meninas, só para a gente pensar aqui mais uma vez, lembrando que a gente tem muita coisa para discutir ainda sobre o Torturado. Não estou cortando, porque a gente vai ter um momento de discutir, são muito bem-vindas, tudo isso que vocês estão colocando. Só para não passar a ideia de que ao final do encontro a gente não discutiu o livro, certo? Que a gente está discutindo ao longo da apresentação do Itamar, porque, né, autor e obra, elas Não pode separar. não se Tem separam, que falar, estão, se fala né, nele, tem que falar na obra, né? imbricados, É, mas a gente, como eu falei, dá prioridade para falar hoje do autor, das suas Claro. obras, para a gente ter essa visão macro do autor. Também o tempo todo a gente está, né, falando do livro, não deixa, né? Mas no quarto encontro a gente vai matar esse torturado, vai torturar ele. Vai Enfim, torturar. o Itamar não é o primeiro livro que ele escreve, né? Mas assim, o primeiro livro que de fato ganha essa notoriedade toda. Não sei se quem já leu o Doramá ou a Odisseia, que foi um livro de história de Eu anotei para 2021. ler, anotei para depois eu ler. Aqui E até escrito nos meus papéis. acho que a Regina falou alguma coisa sobre a característica da obra do Itamar. Eu falei há pouco sobre essa questão do protagonismo feminino muito forte, ele fala sobre isso, porque ele vem de uma família de mulheres fortes, né? Ele fala sobre isso. Então, ele queria destacar isso e protagonizar as mulheres, mas uma outra característica, que vão ter outras, é o regionalismo social. E aí, ontem eu pensando, porque às vezes eu vou dormir pensando nesses homens tudo, viu, gente? Nenhum homem na minha cama, mais 10 nenhum homem na minha cama, mais 10 na minha cabeça. Itamar, de que eu perco o sono. Enfim, o Jorge Amado, ele traz... Ô, gente, eu fico feliz porque é um momento que eu consigo fazer essas conexões também, sabe? Que antes eu não fazia. E hoje eu consigo estar ali conectando essas coisas através do que a gente vai lendo. E o Jorge Amado, ele traz um regionalismo mais urbano. Não sei se vocês percebem nas obras dele. Pelo menos Gabriela, né? Traz essa realidade mais urbana da Bahia. E o Itamar foi buscar uma realidade mais rural, mais rural mesmo, né? E em Torturado de uma região específica. Ele vai trazer essa religiosidade específica dessa região, que, por incrível que pareça, é específica mesmo da Chapada Diamantina, né? Hoje eu postei lá a Regina, que está vindo para cá. No mês de agosto tem uma feira literária que eu falo para as meninas direto aqui, viu? Que é em Mucugê, na Chapada Diamantina. A gente pode conhecer até o Jaré por lá, né? Vai se programando, Val. Então, eu vi no Instagram. o regionalismo social é uma característica bem marcante da literatura. Esta foi uma referência que vem, né, do José de Alencar, com obras tanto sobre o Nordeste como Iracema, quanto com o sul do país, com o gaúcho. Esta forma realista, embora Alencar fosse um romântico de retratar a vida de minorias que representam a diversidade da nação brasileira através da população oprimida, foi muito comum no começo do século XX. Esse modo de pensar a nacionalidade a partir da região durante décadas ficou escondido por uma literatura mais urbana, mais voltada para os temas das metrópoles. Com o Torturado, Itamar parece retomar essa tradição, reabrindo uma nova frente do chamado neo-regionalismo social. E nas entrevistas do Itamar, ele traz muito isso, né? Dessa característica... Ficou errado aqui, não foi? Não, tá certo. Essa característica da obra dele. E
foi isso, acho que uma das coisas que se identifica, perguntam para ele por quem é que se identifica com essa leitura dele. E não vai ter um público específico, né? De Torturado. Então, assim, vai ser um público bem diverso, de classes sociais diversas, de etnias diversas, porque às vezes você não é de determinada etnia, mas você conviveu com histórias, né, de pessoas que são, Claro. e isso é muito marcante na obra dele. Eu Alguém acho quer que a comentar aí? Valéria estava falando, ele também descreve as coisas com tamanha, assim, beleza, com tamanha... faz metáforas tão interessantes que É. você parece estar vivendo. Então, não é difícil de você imaginar o local, o que os personagens estão vivendo, né? Uhum. Eu só conheci mais a vida nordestina, porque é o que eu falei, eu nasci no Carpete, na cidade grande, nasci no Rio de Janeiro. E o máximo que eu conhecia de interior era Muriqui, para a gente nas férias passar lá. Meu pai botava galinha no galinheiro. Fora isso, eu realmente não conhecia nada. Mas eu me casei com um cearense, cuja mãe, minha sogra, que ainda é viva, nasceu no Canindé. E é engraçado que o nordestino adora contar história. E como ela contava história do tempo de Getúlio, do tempo de onde ela morava, que ela só foi estudar muito tarde e só tinha feito até a quarta série. Eu já era casada quando ela terminou os estudos dela. Então, veio casada de lá para cá. Então, realmente, eu comecei a conhecer um lado que eu não conhecia, que era o interior. Então, ela contava as histórias. Da minha avó, por parte de mãe, né? Eu conheci o interior do Sul, porque era o interior do Paraná. Né? Minha mãe nasceu em Lorena. Então, eu conheci o interior através desses relatos. Mas e pouco que a gente estudava, eu estudei em colégio de freira, pouco se falava desse interior, né? Não se falava muito disso, só dizendo que os índiozinhos comiam isso, os índiozinhos faziam aquilo, as pessoas moravam ali, moravam aqui, freira não falava muita coisa, né? Então, eu só fui conhecer isso depois. Então, eu achei o Torturado assim, maravilhoso, uma riqueza de detalhes e coisas que a gente pouco conhece, né? Eu adorei. Aí eu fui buscar, né, gente? Fiquei curiosa sobre a capa do Torturado. É uma capa que está aí protagonizada em vários lugares. Por isso que eu mandei vocês trazerem o livrinho hoje, ou a capinha do Kindle aí para a gente tirar uma fotinha no final. E quem criou a capa do Torturado foi essa moça aqui, ó. Aline Bispo, que é artista visual. E ela explica em um artigo que eu pesquisei, que foi baseado em uma fotografia da série, eu não conheço, Novelle Sense, de 2010, realizada em Camarões pelo fotógrafo italiano Giovanni Marrosini Laura. Laura, que é da Marrosini. Ela fala que o doutorado estava para ser lançado, né? Precisava se criar a ilustração, só que ela não tinha lido o livro ainda. E aí o livro do Itamar ganhou o concurso e ela começou, como é que foi que ela falou aqui? Que ela percebeu que falava sobre o Nordeste, que era de onde que a família dela vinha, e aí ela começou a encontrar, né, também na obra muita coisa de vivências, né, de histórias que ela ouvia contar. Então, informação a mais para vocês aí. E o mais é Salvar Fogo, o nome do novo livro do Itamar. Salvar o Fogo. Não li ainda, vou ler com certeza, depois de Torturado. Mas já foi lançado? Hã? Já foi lançado? Não está na pré-venda? Ele está na pré-venda. Na pré-venda, né? Não sei como adquirir ele ainda não, mas lá acho que na própria página do Itamar a gente consegue saber sobre isso. Bem, meu povo, para finalizar aqui, só uma frase que eu achei lá no livro do Itamar.
A terra sem trabalho não é nada. E tem umas discussões interessantíssimas, né, que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, que é dessa relação, né? O livro, ele traz uma relação, assim, não sei qual é a palavra que a gente pode usar, quem tiver uma palavra boa aí pode mandar, do homem com a terra, né? E, assim, se você for buscar alguns fundamentos aí de algumas religiões, especialmente a religião cristã, que, né, a idealização do homem, eu fiquei pensando nessa coisa, né, do homem que veio do barro, enfim, a gente vai entrar numa discussão aí, pode aprofundar aí, que eu vou buscar de cá para a gente discutir no dia do nosso encontro, tá bom? E aí, isso aqui eu falei lá no início para vocês, que eu trouxe só para vocês darem um spoilerzinho aqui, que é o encontro do dia 23, onde a gente vai ter essas releituras, né, aqui é uma obra da Tiziana, esse quadro aqui. Eu não pedi para ela, mas ela disse para mandar um quadro de Torturado para mim. Eu sou boca grande, falo mesmo. Não. Eita! Eu não pedi nada. Ela falou, manda seu endereço que eu vou mandar não é um quadro não, viu, gente? É uma, como é que chama? Gravura. Reprodução, né? Uma réplica lá. Falei, pode mandar, que eu vou botar. Eu tô vendo daqui um dia minha casa vai virar um museu, viu? Que eu vou querer toda um museu danado de bom. Se eu morrer, aí vocês vêm fazer visitação, viu? Museu da Bom. É. Que eu amo essas coisas, não tem mais onde colocar, gente. Eu adoro demais. A Marla com 90 anos, eu já fui, nessa época eu já terei ido. Ai, ai. Esse trabalho aqui eu copiei lá da Nayara, lá no Instagram, ela está como Lumiou, ela também tem uma... Eu não conheço, apesar de ser da minha cidade, eu não a conheço bem, mas ela também acho que é praticante de alguma religião afrodescendente, então ela vai poder fazer essa contextualização com a gente. E aqui é o trabalho do grupo de leitura lá do Celso. O Celso é várias coisas, que eu nem lembro tanto de coisa que ele é. Jornalista, é professor, é escritor, tem não sei quantos livros escritos. E esse é o trabalho que eles fizeram a releitura no bordado. Eu não sei se a Regina... A minha mãe fazia esse tipo de bordado aqui, gente. Faz num... Esqueci o nome do troço que estica o tecido. Bastidor, esse negócio mesmo. Não sei nem para onde vai. Quem é do Nordeste sabe o que é o bastidor. Sim. Sim. Mas quem falou foi a Valéria, não foi? Menina, eu assisti foi a Laura. Maravilhoso. Laura, bastidor, isso mesmo. E havia bordados em roupas, assim, também, né? Enfim. A gente vai conhecer. Eu vou conhecer junto com vocês a fundo esse trabalho, né? E é isso. Essa foto aqui, a cara de Torturado, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, nosso tempo de 1h30 foi-se. Gente, eu tô com uma coluna que não aguento hoje. Problema de junta. Tô péssima. Vamos tirar nossa foto agora. Eita, Regina, foi tudo bem, Regina? Aí você aparecendo todo mundo. Eu já tirei uma que estava aqui. Deixa eu tentar botar todo mundo. Nem a Valéria. Vou dar stop aqui que vai aparecer todo mundo. Quando então muita calma nessa hora. A capa é diferente. Deixa eu ver a minha. Não é colorida a sua, viu, Valéria? Sinto muito. Mas a minha é diferente. Não é colorido, não. Olha a minha. Sinto muito. A minha é do tablet, é pretinha. Deixa eu botar aqui. Vou botar meu livrinho Cadê aqui. a foto? Cadê a sua, Val? Pega o tablet. A minha é do tablet, é pretinha. Mas não é igual a de Valéria aí, porque eu já passei. Estou lendo de novo, aí tá. Eu vou ter que voltar tudinho para aparecer. No celular ela é colorida, mas aqui no celular é coloridinha. Aqui na Bahia, no Nordeste, para a foto ficar bonita, a gente fala jegue. Então vamos. Jegue. Tá tampado. Meu tá bem, só peraí. Tu fechou a tua capa. Não, faz de conta que é assim. Vocês estão vendo e eu estou vendo. Vamos tirar de novo.
Não tirou ainda? Já tirou? Outra. Jegue. Jegue. Eu ia botar. Ó, tô ficando doida. Eu falei, deixa eu botar o livro aqui embaixo para ficar o livro. Mas peraí. Como é que eu vou botar o livro embaixo e em E cima? o brinde às mulheres. Mas vai o danado de bom aqui para ficar bem bonita a foto. Manda tudo para a gente. De novo. De novo. De novo. Se eu mandar pagar R$1 cada foto, né? Vocês vão ficar ricas. Jegue. Ai, gente, beijão. Até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Quarta-feira, se Até. Deus quiser. Dialogando aí no grupo, viu? Tchau. Quarta-feira, Prazer conhecer, semana que vem é quarta. prazer conhecer Deixa eu só vocês, viu, desligar pra meninos? salvar. Igualmente. Seja bem-vindo.